Amém. Vira para o seu irmão que está aí do seu lado e diz assim, Shabbat Shalom. É legal falar isso, né? Quando você fala isso, você diz assim, que a paz do dia do descanso esteja sobre a sua vida. Amém? Shabbat Shalom. Pode sentar. Shabbat é uma data muito especial da semana, porque fala de descanso. E o nosso descanso, ele vem do Senhor. Quando a gente fala de descanso, a gente fala em todas as áreas, não só físico, mas principalmente emocional, espiritual. O Senhor tem nos assistido. Amém? Quando o apóstolo pediu para trazer a palavra, né, eu fui orar e Deus tocou muito forte sobre um tema que eu vou estar ministrando hoje, que é conhecer cada dia mais o Senhor. Amém? Você, eu, nós, como igreja, precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Muitas vezes nós achamos que sabemos tudo a respeito de Deus, mas na verdade, na maioria das vezes, a gente está num conhecimento superficial. E Deus, Ele quer um relacionamento de intimidade, um relacionamento com a sua igreja de amor, de cuidado, de zelo, mas não só isso, de relacionamento pessoal com você. Porque quando a gente fala de igreja, muitas pessoas têm uma ideia de um templo onde você vai no domingo, ou na sexta, ou no sábado, um dia determinado, você passa um tempo ali determinado, e diante desse tempo determinado, você espera receber algo de Deus. A maioria das pessoas pensam assim. Mas a verdade é que esse lugar que nós estamos, esse templo, e esse horário, ele é preparado para celebrar ao Senhor a oportunidade que nós temos de passar 24 horas com Ele, de ter intimidade com Ele 24 horas. Como nós não podemos ter 24 horas com os irmãos, é impossível. Quando nós nos reunimos como igreja nesse lugar, nós precisamos celebrar juntos a nossa fé, o nosso Deus, o nosso Senhor. Amém? Mas a nossa vida com Deus, ela não se resume a esses dias e horários. Nós vamos ver 2 textos aqui, depois nós vamos dissertar sobre a palavra, você vai entender melhor. O primeiro texto está em Oséias 4, de 1 a 6, e ele vai dizer assim, Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem na terra. Olha isso, uma acusação contra vocês que vivem na terra. Aí qual que é a acusação? Ele vai falar, a fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Conhecimento, guarde essa palavra. Só se vê em maldição, mentira, assassinatos, roubo, mais roubo, adultério, mais adultério, ultrapassam todos os limites. E o derramamento de sangue é constante. Por causa disso, a terra pranteia e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Vocês tropeçam de dia e de noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso, destruirei sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Um outro texto que nós vamos ler também está em Oséias 6, de 1 a 11, para você entender o contexto, tá bom? Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Vivamos em sua presença, conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Então, certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso,
eu os despedacei por meio dos meus profetas, e eu os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês, pois desejo misericórdia, não sacrifícios, e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Na cidade de Adão, eles quebraram a aliança e me foram infiéis. Gileade é uma cidade de ímpios, maculada de sangue. Assim como os assaltantes ficam de emboscada à espera de um homem, assim fazem também os bandos de sacerdotes. Eles assassinam na estrada de Siquém e cometem outros crimes vergonhosos. Vi uma coisa terrível na terra de Israel. Ali, Efraim se prostitui e Israel está contaminado. Também para você, Judá, foi determinada uma colheita, para quando eu trouxer de volta o meu povo. Amém? Senhor, essa é a tua palavra, pedimos que o Senhor fale conosco essa noite, ministre aos nossos corações e gere a fé e o entendimento de que é preciso conhecê-lo cada dia mais, que é preciso mergulhar na tua presença e entender os teus planos, teus projetos, teus propósitos para a nossa vida. Toma a mente e o coração de cada um aqui, leva todo o pensamento cativo a Cristo e que em nome de Jesus todos sejam edificados pela tua palavra e cheios pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém? Conhecer. Talvez você possa falar, como assim conhecer? Sim, conhecer a Deus. Por quê? Porque, infelizmente, muitas pessoas conhecem uma religião, mas nós temos um Deus que é verdadeiro. Você tem um Senhor que é de verdade. Você tem um Senhor que se preocupou em te amar tanto a ponto de enviar o próprio Filho para morrer numa cruz no seu lugar. Você não está aqui para agradar a religião, mas você está aqui porque você ama o Senhor. E se esse não foi o objetivo de você vir essa noite, deveria ter sido. Mas que bom que você veio, agora você sabe que é. Amém? Nós precisamos amar o Senhor de todo o nosso coração e nós vamos entender isso melhor essa noite. Conhecer a Deus é muito mais do que simplesmente conhecer hábitos, mas é amar. E a gente vai entrar em cada detalhe desse conhecimento para você mergulhar um pouquinho mais. Oséias era um profeta que pregou num tempo muito difícil. Ele pregou num tempo onde o rei de Israel também tinha o nome de Oséias, mas não era nada legal. A nação de Israel, o reino do norte, que está sendo ministrado aqui, tá bom? A gente lembra que depois da morte de Salomão, Roboão, filho de Salomão, reinou. Só que aí o reino foi dividido. Em reino de Judá, Roboão continuou reinando sobre Judá, e Jeroboão reinou sobre Israel, no norte. E aí houve uma divisão. O pessoal que ficou do lado de Judá tinha uma vantagem nesse ponto de adorar a Deus, porque o templo onde deveria ser feita a adoração estava em Jerusalém, e as pessoas deveriam adorar naquele lugar, porque Deus escolheu aquele lugar. O pessoal que ficou no norte ficou meio perdido nessa parte. Por quê? Porque eles tinham que ir para Judá adorar. Jeroboão, tentando dar um jeitinho, levantou os bezerros de ouro e afastou Israel do Senhor e aproximou eles da idolatria. E eles começaram a servir Baal, começaram a pecar, e aí vai uma história muito longa, que vai culminar na queda do reino de Israel, eles sendo levados cativos pelo Império Assírio. Nesse contexto maluco é que está o nosso profeta Oséias aqui, é que está esse rei chamado Oséias também, mas esse rei não deu exemplo, foi um mau rei perante o Senhor. E com isso o povo se afastou de Deus, por causa do pecado, por causa da imoralidade, da corrupção, das mentiras, da discórdia, de todos os pecados. Eles se afastaram de Deus. E o texto vai falar exatamente isso. Esse texto que nós lemos, ele fala assim que Deus tem uma acusação contra você, Israel. Você deixou a fidelidade, o amor e o conhecimento de Deus. E esse texto é muito usado, né? Meu povo é destruído por falta de conhecimento. Lembra desse texto? Nós lemos. Mas o pessoal interpreta muitas vezes de uma forma equivocada, porque quando eles falam que o meu povo é destruído por falta de conhecimento, todo mundo vai em uma linha. Ah, é porque não lê a Bíblia, é porque não sabe nada de Bíblia. Eu vou mais fundo, é porque não sabe nada de Deus.
Conhecer a Deus é muito mais do que simplesmente ler a Bíblia, mas é você viver a Bíblia. Conhecer a Deus é saber o que Ele gosta, o que Ele não gosta, por que Ele não gosta, por que Ele gosta, o que Deus quer de mim, qual é o projeto, qual é o plano. E não o que Deus tem para mim. Porque todo mundo quer, Deus, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero saúde, eu quero minha família, eu quero alegria, eu quero. E se der bobeira, alguém vai falar assim, anda logo. Muita gente faz isso. Mas a pergunta é, Deus, o que o Senhor deseja? Quais são os seus planos? Quais são os seus projetos para a minha vida? O que o Senhor tem para mim? E esses 3 pontos aqui são cruciais: fidelidade, amor e conhecer a Deus. Nós vamos em cada um. Amém? Primeira coisa, fidelidade. Por quê? Não tem como você ter aliança com uma pessoa se você é infiel a ela. Num casamento, quando você casa, a primeira coisa que é exigida de você é fidelidade. Não tem casamento que resiste à infidelidade, ao adultério. Aí você fala, o que isso tem a ver com Deus? Muito. Porque para Deus, você é a noiva. E Ele é o noivo. O Senhor é o noivo. A Bíblia vai falar de Apocalipse das bodas do Cordeiro. É uma festa de casamento, irmãos. E é um casamento entre a noiva, que é a igreja, e o noivo, que é Jesus. Aí você fala, o que isso tem a ver com Oséias? Muito. Porque desde o Antigo Testamento, Deus se colocava em aliança, mas Deus não erra. Deus não vacila. Deus não trai. Mesmo que o homem falhasse, Deus permaneceu fiel. Amém? Então, quando eu falo de fidelidade, eu falo de aliança com Deus, em primeiro lugar. Você fez uma aliança com Deus? Que bênção, continue assim. Você não fez? Faça hoje. O que é uma aliança? Aqui na minha mão eu tenho um anel, né, que simboliza o meu casamento com a minha esposa. Isso é uma aliança que eu tenho com ela e com Deus. Agora, a nossa aliança aqui como igreja, você fez uma aliança com o Senhor? Você está sendo fiel? Porque aquele povo naquela época foi infiel e Deus cobrou isso deles. E o que é mais interessante, quando eles vão para o cativeiro, parece uma coisa muito ruim com eles, não parece? Mas Deus permitiu, sabe por quê? Porque eles tinham se afastado de Deus. Quando eles vão para o cativeiro e começam a sofrer todas as coisas que o inimigo queria fazer com eles, eles começam a voltar para Deus. E eles começam a orar pedindo para voltar. Só que o cativeiro de Israel começou muito antes do de Judá. Começou por volta do ano 722 a.C., quando ele caiu para o Império Assírio. A aliança com Deus requer outra coisa: cumprir os princípios. Aí você fala, que é isso, Juba? Os princípios estão na palavra. Que princípios são esses? Conheça a palavra. Como assim? O que agrada a Deus? O que Deus ama? O que Deus detesta? O que Deus não suporta? E aí você começa a balancear o seu comportamento e começa a entender que a aliança funciona quando você cumpre princípios. Mesmo que às vezes você goste das coisas erradas, você faz uma aliança com Deus, você deixa essas coisas erradas através do arrependimento, pedir perdão e mudança de vida. É o que a gente chama de testemunho, é o que a gente chama de conversão. Por que o mundo está desse jeito, bagunçado? E parece que a gente leu aqui, tem adultério, tem imoralidade, tem corrupção, parece o jornal do dia. Não é? Nós estamos falando de 700 anos antes de Cristo. Nós estamos, irmãos, mais de 2.000 anos, quase 3.000 anos depois. Nós estamos falando de um negócio aqui que parece o jornal do dia. Mas não mudou muita coisa, não, mudou o jeito. Mas o pecado é o mesmo. Isso é quebra de princípio. O pecado é quebra de princípio.
Qual o princípio? Os princípios da palavra de Deus. Se eu tenho uma aliança com Deus, eu cumpro os princípios. Se você é casado, quando você casou, você fez uma aliança com a sua esposa. E quando você fez uma aliança com a sua esposa, tem aqueles votos que a gente faz no altar, aquilo lá, irmão, não é bonitinho, aquilo lá é para fazer. Eu vejo os casamentos hoje, às vezes me assusta, porque eu vou renovar os meus votos, eu vou escrever os meus votos. Aí o cara escreve um poema, escreve um negócio lá que não tem nada a ver com o compromisso. Você pode até fazer uma declaração de amor, mas o compromisso você tem que fazer. É uma aliança. São duas partes envolvidas, são duas pessoas envolvidas, o noivo e a noiva. Aí você fala, o que isso tem a ver comigo? Você é a noiva. Você é a noiva do Senhor, porque você é a igreja de Cristo. Você é a igreja do Senhor na terra. Você é a noiva. E ele é o noivo. A vantagem é que ele não erra. Então, se alguém errou, irmão, perdão, não foi ele. Entendeu? Não fica magoado, não fica triste. Mas o Senhor não erra. Ele é maravilhoso, ele é poderoso, misericordioso, ele nos ama. De verdade. Outra coisa é que nós precisamos entender que uma aliança ela está fundamentada na liderança e no povo. E aí surge o que a gente vive aqui na igreja, que a gente chama de discipulado. Porque todos nós somos chamados para fazer a diferença na vida de alguém. Eu não quero ter célula, eu não quero... Gente, todo mundo é chamado para fazer a diferença. Quando você abre uma célula, quando você abre as portas da sua casa e ministra a palavra, você está cumprindo princípios da palavra, de levar o evangelho a toda criatura. E dentro da sua realidade, você prega para o seu familiar, você prega para o seu vizinho, você prega para o seu colega de trabalho, você prega para as pessoas que você conhece. Por que isso é importante? Esse povo dessa época, a liderança estava contaminada. E a liderança não levou o povo para Deus. Pelo contrário, afastou. E veio a condenação, tanto é que eles foram parar no exílio. Foram parar nas mãos do inimigo, esse aqui, os assírios. Estão entendendo? Então, quando eu falo de aliança, eu falo de fazer uma aliança, cumprir princípios, mas também ser um bom líder e comandar o meu povo. Talvez você não seja um rei, mas lá na sua célula, na sua casa, onde você faz a palavra e você ministra a palavra, você é um líder e você é um influenciador dessas pessoas para elas amarem Jesus, para elas conhecerem Jesus, para elas quererem mais de Deus. É isso que nós fazemos. A fidelidade é o primeiro passo, porque se eu sou fiel, aí as coisas começam a andar. O segundo ponto, muito importante, mas que muita gente esquece, amor. Eu estou falando de amor verdadeiro, não interesseiro e nem carnal. Amor total por Deus. Deus não te quer pela metade, Ele te quer por inteiro. Quando a gente olha o conhecimento, às vezes a pessoa pensa só em intelecto, a intelectualidade. Mas, na verdade, nós estamos falando de conhecer, de amar, de conviver. Quem se casa, não se casa só para alguns momentos, mas se casa para todo dia estar junto. Então, meu irmão, se o negócio está feio, acorda junto e continua casado. Está feliz? Está casado. Está com problema? Está casado. Resolveu o problema? Continua casado. Mas é um relacionamento. Aconteceu uma coisa comigo uma vez, assim, que até hoje me dá vontade de rir, porque quando a gente fala de conhecer, é conhecer tudo a respeito da outra pessoa, né? Eu lembro que a gente estava num culto lá em Anápolis, na igreja, e a apóstola Graça foi dar um exemplo na palavra. Olha só, vamos dizer, o que é conhecer uma pessoa? Você saber o que ela gosta, o que ela não gosta, ter relacionamento. Vamos dizer que eu chamo o Gilber, eu estava sentado bem na primeira cadeira, assim, para ir comer lá em casa. Aí eu faço um franguinho caipira com jiló, com quiabo. Eu fui olhando para ela assim, e ela olhando para mim, ué, meu filho, você não gosta disso? Não, não. Eu só não ia me agradar com isso aí. Mas na cabeça dela era o prato. Por quê? Porque ela ama isso.
E ela queria agradar. Mas no exemplo dela não encaixou, irmão. Porque eu não gostaria desse prato específico. Nada contra ela, pelo contrário. É uma mulher de Deus. É isso que eu estou te dizendo. O que adianta você querer agradar a Deus fazendo o que você gosta? Se você quer agradar a Deus, você tem que perguntar para ele o que ele gosta. Se você quer agradar a Deus, você tem que saber o que ele gosta. Já pensou? Você começa um namoro, né? A menina odeia flor. Qual que é a primeira coisa que você faz? Manda o buquê. Aí ela, obrigado, com aquele sorriso amarelo. Não gostou muito não, mas ela tem que falar que gostou, porque está começando o negócio. Estão entendendo? Você precisa saber, você precisa conhecer. E isso faz parte do que a gente chama de amor. Amar não é simplesmente você desejar alguém, mas é você ter um comprometimento com alguém e se preocupar em fazer esse alguém feliz. Eu lembro do pastor Miguel pregando nos casamentos, não tinha um casamento que ele não falasse isso. Você casa para fazer o outro feliz. Então, com Deus é a mesma coisa. Eu tenho aliança com Deus, o que eu vou me preocupar? Eu preciso alegrar o coração de Deus. Eu preciso alegrar o meu Senhor. Ele é o meu Senhor, eu o amo. E aí nós vamos entrar nas 3 esferas de amor que o próprio Senhor nos ensinou. Primeiro, amar a Deus. Como eu demonstro o meu amor a Deus? Eu vou entregar dinheiro. Não é entregar dinheiro, irmão. Deus é dono do ouro e da prata, tudo foi criado por Ele. Na verdade, é tudo dele. Ele é soberano, Ele é Senhor. Ele nos permite usar essa terra e todos os recursos que ela tem, e dentro do que ela nos oferece, nós sermos abençoados. Mas a verdade é que Ele é o dono de tudo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é soberano. Mas nós, no nosso egoísmo, a gente pensa assim, é tudo meu, eu vou ver se eu faço alguma coisa para Deus, eu vou ver se eu dou alguma coisa para Deus, eu vou ver se eu... Irmãos, tudo errado. Deus é que está te dando todas as coisas. Deus é que te possibilita ter o emprego que você tem. Deus é que te possibilita ter o trabalho que você tem. Se você é um empresário, é a empresa que você tem. Aí você fala, não, é a força do meu braço. Pura bobagem. Deus está te dando, Deus te proporcionou isso. E se você for sábio, Ele vai te prosperar cada dia mais. Porque se você for sábio, você entrega para Ele. Você fala, Deus, toma conta da minha empresa, me ajuda, toma conta do meu trabalho, me faz um funcionário melhor, me faz alguém melhor, me ajuda a crescer, me ajuda a prosperar. E você coloca nas mãos dele, você vai ver que o negócio vai para frente. Agora, se você ficar na ignorância, achando que é você que resolve tudo, que você é muito inteligente, que você é muito bonito, que você estudou demais, que você é isso, você é aquilo, você tira Deus da jogada, esse aí tem um limite que a gente não sabe quanto que é. E a gente não conhece o futuro. Primeira forma de amor, amar a Deus sobre todas as coisas. Como eu mostro para Deus que eu amo? Me afastando do pecado. Viu aquela lista de pecado que a gente leu? Tudo aquilo lá arranca da sua vida. Prostituição, imoralidade, corrupção, todas essas coisas. Arranca. O pecado é para ser extirpado. Amém? Por quê? Porque quando eu deixo o pecado, a minha vida começa a andar na presença de Deus. E se a minha vida anda na presença de Deus, a bênção vem. Vocês viram que o texto falou de uma maldição que atingiria até os filhos? Não é porque Deus odeia, mas é o pecado que ocasionou isso naquele tempo, inclusive levando-os ao cativeiro, levando-os a ser presos e exportado para a Síria. Quando nós olhamos para Deus e o amamos, Ele nos abençoa. Mas para amar a Deus, você precisa agradá-lo. E agradar a Deus é cumprir os mandamentos, cumprir os princípios que estão na palavra. Essa palavra, a palavra de Deus. Não é o que você acha, o que você pensa, mas é o que Deus pensa, é o que Deus quer, o que Deus deseja. Como eu dei o exemplo da comida, só para você ter um entendimento, você também precisa perguntar para Deus, na palavra, o que o agrada. O que faz Ele feliz com você. O que alegra o coração de Deus nas suas atitudes.
e praticar. Essa é a maior demonstração de amor a Deus que você pode dar. Cumprir os princípios, cumprir a palavra, viver o Evangelho. E aí você demonstra amar a Deus. Quando a Bíblia fala de amar a Deus sobre todas as coisas, fala de você amar a Deus, colocá-lo em primeiro lugar diante de todas as coisas que existem. Isso é amor. Não é por interesse, não é porque você tem uma prioridade a mais diante de Deus, não. É porque você o ama, você quer agradá-lo e sabe que Ele vai sempre te agradar, porque tudo que vem de Deus para nós é bênção, irmãos. Até quando Deus nos corrige, nós somos abençoados. Até quando Deus puxa a nossa orelha, quando a gente faz uma bobagem, nós somos abençoados, porque a gente muda e a gente melhora, a gente cresce. Agora, é muita bobagem a gente achar que Deus é nosso escravo. Como é que eu faço isso? Todas as vezes que eu tento enfiar a goela abaixo de Deus o que eu quero, e eu tento forçar Deus, de alguma forma, a estabelecer a minha vontade. Aí eu não estou demonstrando amor, estou demonstrando egoísmo, imaturidade, um monte de coisa, menos amor. Não tem coisa melhor para mostrar o amor do que você viver aquilo que agrada a outra pessoa. E agradar a Deus, irmãos, é conhecer a palavra e viver a palavra. A outra forma de amar é amar a si mesmo. Quando eu amo a mim mesmo? Quando eu evito o pecado na minha vida e evito as maldições chegarem na minha vida. Que isso, Ju? Não. Amar a mim mesmo é cuidar de mim, é preocupar comigo. Bom, esse está parecendo um negócio mais egoísta, né? Mas, biblicamente, amar a si mesmo é você reconhecer que você precisa de Deus, você reconhecer que o pecado só leva à destruição, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, se eu amo a mim mesmo, eu entrego a minha vida para o Senhor, porque eu sei que é o melhor lugar onde eu posso estar, e obedeço ao Senhor e saio do pecado. Não tem como eu dizer que eu me amo e mergulhar a cara no pecado, porque o pecado só traz morte e destruição. O texto bíblico diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Quando está falando disso, está falando do inimigo. Não tem coisa boa no inimigo. O pecado pode parecer bonito e gostoso até um determinado ponto. Depois, irmãos, quando ele se revela, é morte, é destruição, é tristeza, é angústia. O mundo está perdido porque está sem Deus. Não é outras soluções que eles falam. Não, é a falta de Deus. E a maior forma de eu amar a mim mesmo é eu amar mais a Deus do que ao pecado. E viver a palavra de Deus e conhecer cada dia mais o meu Deus. Por isso que o tema dessa palavra é conhecer Deus cada dia mais. Outra forma é amor ao meu próximo. Por quê? Porque eu não vivo sozinho, você não vive sozinho. É impossível você viver sozinho. Nós estamos sempre em contato com os outros irmãos. Eu sei que essa época de distanciamento, não sei o quê, pode parecer complexo entender isso. Mas Deus nos fez para viver em unidade. Até a oração de Jesus foi pela unidade. Jesus vai orar por alguma coisa. O que ele ora? Unidade. Para que eles sejam um e o mundo saiba. Estão entendendo? Então, como é que eu amo o meu próximo? Eu vou ajudar ele. Se ele estiver passando uma luta... Não é só na luta que ele precisa de você. É rir com os que riem e chorar com os que choram. Quer dizer, irmão, tá bom, você é meu irmão. Tá ruim, você é meu irmão. Tá difícil para você, vou te ajudar. Tá bom, vamos comemorar junto. Tem coisa melhor do que você estar junto com um amigo seu, ou um parente, alguém que você ama muito, e gastar horas e horas de conversa? E o tempo passa e você começa a rir, brincar, quando você vê, está super tarde já. Eu sei que a época é complicada,
não dá para ficar reunindo, aglomeração, essas coisas, não é a época. Mas lembra como é bom que os irmãos estejam em comunhão. Você acha que isso é só um salmo bonito? É porque é bom mesmo, irmão. Não tem coisa melhor. Quando você faz uma célula e o Espírito Santo vem e fala na palavra e termina a célula e você pode juntar com eles ali, e lanchar e conversar, e você começa a rir e brincar um com o outro, e às vezes você conta um problema e o outro conta um problema, vamos orar, o que eu posso te ajudar? É muito bom. É bom. A igreja não é um peso, os irmãos não são um peso, é uma alegria. Mas se você não está bem com Deus, em primeiro lugar, e se você não ama nem você mesmo, como é que você vai amar o irmão? Só que quando a gente fala em amor, o pessoal entende amor de uma forma errada. Eles entendem amor simplesmente demonstração de sentimento. Mas sentimento muitas vezes passa. Como o texto começou dizendo, que a fidelidade deles passou rapidinho. A gente precisa ser fiel. A gente precisa conhecer a Deus e não se afastar dele. O reino de Israel aqui se afastou de Deus. A consequência foi eles irem para a escravidão do inimigo. Aí você fala, Juba, isso foi naquela época, com aquele rei, com aquele contexto, com aquela história. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que a Bíblia diz que o Senhor nos retirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Lembra disso? Então, irmãos, só tem uma coisa no pecado, no império de trevas. No pecado é morte e destruição, mas em Jesus é vida e vida e abundância. Então eu preciso ter fidelidade a Deus para conhecê-lo mais. Eu preciso amar, que é uma coisa que faltou para aquele povo naquela época. E por último, eu preciso conhecer a Deus. De novo, sim, conhecer a Deus. O texto diz, vamos conhecer e prosseguir em conhecer. Aí você fala assim, eu já sei tudo. Meu irmão, ou você é um gênio, assim, um espetáculo da natureza humana, que Deus, sei lá, ele resolveu, só você que ele resolveu dar toda a sabedoria do mundo, e você é a quarta pessoa da Trindade. Só se for assim. Porque senão, meu irmão, você vai passar todos os dias da sua terra aprendendo mais de Deus. Porque tem muito mais de Deus para nós. Todo dia. Todo dia. Ou por que você acha que a Bíblia fala as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? É porque todo dia Deus pode falar com você. Todo dia Ele vai te ensinar uma coisa nova. Todo dia você pode querer mais de Deus e absorver o que Deus tem. O nosso problema é que a gente converte, a gente recebe alguma coisa de Deus, fica feliz porque é muito bom mesmo e acha que sabe tudo. Mas, na verdade, cada dia você conhece algo novo. Deus fala de uma forma diferente. Tem muita gente que nunca leu a Bíblia toda. E tem muita gente que leu uma vez e nunca mais leu. Sabe o que eu te falo? Leia quantas vezes for preciso, for necessário, todos os dias, até Jesus voltar. Ou, se Ele não voltar para a nossa geração, até a gente não estar aqui mais. A gente não sabe. Mas conhecer, prosseguir em conhecer. Isso diz de intimidade, isso diz de relacionamento. O apóstolo Liberato tem pregado muito nas células. Se você está participando das células, Gilberto, não tem célula, porque não pode aglomeração. Não tem célula presencial, mas a célula online está funcionando. Eu vejo meus irmãos 12 colocar a fotinha lá, dizendo que fez a célula, e eu coloco a minha, porque eu faço. Então tem célula. Se você não for, é outro problema. Mas que tinha. Você não vai lá fisicamente, você não vai lá presencialmente, mas você liga o computador, é uma benção, está lá a sua cara. Por quê? Intimidade, conhecer a Deus mais. Eu quero mais, Senhor. Fala mais, Senhor. Mas você já sabe muito. Fala mais, eu quero mais e mais e mais. Eu quero aprender mais, eu quero saber mais. Eu preciso mais de Deus. Eu não me canso de Deus. Para mim, a coisa mais terrível que pode acontecer com um crente é ele chegar no ponto de dizer, que preguiça que eu estou indo no culto.
Ai, que preguiça que eu estou de ir na célula. Ai, que preguiça de ler a Bíblia. Ai, que preguiça de orar. Ai, que preguiça de jejuar de novo. É a pior coisa que acontece com um crente, porque essa pessoa está fadada ao fracasso. Porque orar, ler Bíblia e jejuar, irmão, é manual de crente. É vida de crente. Você precisa ler Bíblia, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa se dedicar a conhecer cada dia mais o Senhor. Sabe aquele texto que você já leu mais de 50 vezes, e aí naquele dia, naquela manhã, a letrinha pula assim, ó, e você, opa, olha o que Deus está falando, eu não tinha parado para me atentar nisso, né? Aquela frase famosa, glória a Deus, irmão, está acontecendo, isso é intimidade. Uma coisa é você conversar com alguém que você não conhece, outra coisa é você conversar com um amigo, com um irmão, com uma pessoa de relacionamento. Elevador é perfeito para você entender isso. Principalmente se o prédio for alto, o andar for alto, e você sobe lá no térreo, e você entra no elevador com alguém que você não conhece. E é aquela situação constrangedora que você fica olhando para o chão, você fica olhando para o espelho, você olha para aquelas televisãozinhas que tem propaganda, você olha para o teto para ver se tem luz, é lógico que tem, mas você não olha para a cara da pessoa. Agora, entra no mesmo elevador e acha um amigo de infância que você não via há 10 anos. Rapaz, a hora que chega lá no andar, fala, vamos descer? Porque não quer conversar mais. Desce aí. Não, tem que ir ali, não, vamos conversar, vamos passear, vamos fazer qualquer coisa. Por quê? Intimidade. Hoje, a gente está passando por uma situação complexa, que envolve cuidados. Não pode aglomerar, tem que usar máscara, né? Aqui eu estou pregando e não tem ninguém. Distanciamento máximo aqui, né? Então está tranquilo. Mas a intimidade requer relacionamento, conversa. Você, quando conhece alguém, só da pessoa olhar para você, você sabe se ela está bem, se ela está mal. Até de máscara você sabe se ela está rindo. Agora, se você não conhece alguém, ele fala com você, você nunca sabe se ele está feliz, se ele está triste, se ele está magoado, se ele está aprontando, se ele está maquinando alguma coisa, porque você não conhece. E você fica com o pé atrás. Opa, peraí, não te conheço. Como assim? Mas se você conhece, se você tem intimidade, um olhar é suficiente para saber o que a outra pessoa deseja, o que ela está pensando, o que ela está vivendo. Um olhar. Nessa época de pandemia, uma das coisas que eu vi, não sei se foi no WhatsApp, Instagram, não interessa, eu vi em algum lugar, em algumas dessas figurinhas, dizendo sobre isso, você tem que sorrir com os olhos. É assim, até bonito, é melódico, né? É poético. Mas é o quê? Reflexo daquilo que você está sentindo. Mas quem vai perceber que você está sorrindo com os olhos? Só quem te conhece. Quem não te conhece, vai lá mais um de máscara. Só isso. Outra coisa é o prosseguir em conhecer. Prosseguir em conhecer, irmãos, fala de continuidade. Fala de prática. Fala de dia a dia. Fala de persistência. E não abandonar o seu Deus. As pessoas querem Deus determinado ponto, para determinado fim. Mas Deus é Deus sempre. Aconteça o que acontecer, Ele continua sendo Deus. Aconteça o que acontecer, Ele é Deus. E você precisa dele, eu preciso dele, nós precisamos dele. E por último, para você entender, conhecer a Deus é você entender a revelação de Cristo na sua vida. Porque Cristo é a expressão máxima do amor de Deus. E é aquele que se apresenta a você todos os dias. Lá em Isaías 11, 9, a palavra do Senhor diz assim: ninguém mais fará mal algum, nem haverá qualquer destruição em todo o meu santo monte, porquanto toda a terra se encherá do conhecimento de Yahvé, o Senhor, assim como as águas cobrem o mar.
E Colossenses 1, o texto que está no versículo 25 a 29, diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Você quer saber o que é conhecer a Deus? É a revelação de Cristo em ti, em você. A ponto das pessoas olharem para você e virem Jesus. A ponto das pessoas amarem estar com você, porque elas sentem a presença de Jesus na tua vida, porque você o conhece. Para a maioria das pessoas, Jesus é um personagem histórico que curava gente e fazia milagre. Para você, Ele é o seu Senhor. Para você, Ele é seu amigo. Para você, Ele é alguém que você ama e você é amado por Ele. Para você, Ele é alguém especial. Para você, Ele é mais do que uma religião, Ele é uma pessoa. Para você, Ele é mais do que uma pessoa, Ele é Deus. A revelação de Cristo em nós é a esperança da glória. Eu não espero que ninguém goste de mim, tipo assim, eu vou te servir, vou te seguir, porque você é muito legal. Isso para mim não tem valor. Mas se alguém virar para mim e falar, eu gosto de ouvir quando você prega, porque eu vejo Jesus falando comigo, aí é a glória. Porque eu não estou interessado em ensinar o que eu penso, o que eu acho, que eu não estou nem aí. Eu quero saber o que Deus pensa, o que Ele acha. Eu quero saber o que Cristo pensa, o que Ele acha. Eu quero agradar a Ele. E agradando a Ele, eu vou ser esperança de glória na vida de pessoas que precisam de Jesus. Então, conhecer a Deus é muito mais do que você saber que Ele existe. Conhecer a Deus é amá-lo. Conhecer a Deus é ser aliançado. Conhecer a Deus é prosseguir em conhecer. Você não pode parar. Quando você batizou? Qual foi o dia que você entrou na igreja e falou, eu aceito Jesus como meu Senhor? Qual foi o dia que você fez uma aliança com Ele? Você sabe? Eu sei. Já está fazendo 21 anos que eu sei. Que eu fiz uma aliança com Jesus. Mas se eu tivesse parado 21 anos atrás, onde eu estaria hoje? Talvez nem estivesse aqui. Mas conhecer, prosseguir em conhecer, cada vez mais eu quero mais de Deus. Cada dia mais de Deus. Mais. E quando eu achar que eu conheci tudo, eu quero mais. Porque eu sei que Deus é inesgotável. A palavra dele não muda, ela está aqui. Você pode abri-la, você pode orar, você pode ler, você pode ser tremendamente ministrado por ela. Mas cada dia que passa, ele se renova, ele faz coisas, milagres, transforma, ele te usa, ele faz as coisas acontecerem, você vê as coisas acontecerem através da presença dele. Esse é o ponto. Você conhece o seu Senhor? Se você não conhece, hoje é dia de conhecê-lo. Se você não tem uma aliança de conhecer a Deus cada dia mais, faça hoje. Eu vou te ensinar isso. Faça uma aliança de conhecer Deus cada dia mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Porque tudo que você conhecer de Deus ainda não é o suficiente, porque Ele tem mais. Não acredite na eternidade, um lugar monótono com musiquinha lenta e o povo lá em tédio. Não existe. Eu não vejo o céu assim.
Porque o céu é a glória, irmão, porque Deus está lá. Jesus está lá o tempo inteiro. Essa é a glória. A glória, porque o céu vai ter rua de ouro e pedra preciosa. Tudo bem, isso é lindo, é bonito. Mas a glória é que Ele está lá. A glória é que Ele está lá. A glória é que Ele está aqui. A glória, o reino de Deus já começou na sua vida, meu irmão. Você não tem que esperar morrer, você não tem que esperar ser arrebatado. Já começou, o reino de Deus já começou na sua vida. E Ele tem muito mais. Ele não se esqueceu de você, Ele não desistiu de você, Ele te ama. Se alguém falha, não é Ele. Muitas vezes nós falhamos. Mas Ele não falha, Ele é fiel e justo. E a palavra do Senhor diz que mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Porque Ele não pode ir contra a palavra dEle. Deus é tão justo, tão maravilhoso, que Ele liberou uma palavra de bênção sobre nós, Ele liberou uma palavra de vitória, e essa palavra ela vai se cumprir. Se não está se cumprindo, não é culpa dEle. A gente está barrando de algum jeito. Como Israel, naquele tempo, naquela época, barrou, porque quebrou a fidelidade, quebrou o amor e não quis conhecer a Deus. Quem acha que o mar abrir é grandioso? Amém? Maravilhoso, não é? Quem acha brotar água da rocha onde está deserto é maravilhoso? É sobrenatural. Irmãos, eu fico assustado com aquela história que a Bíblia conta, e é verdade, do povo no deserto, de dia uma nuvem cobrindo para o sol não incomodar, e à noite a coluna de fogo cuidando deles. 40 anos andando no deserto, a roupa não estraga, o sapato não estraga, você vai comprar aí todo ano. Não é verdade? E Deus cuidou deles. E você começa a estudar a história de Israel, como Deus... Os levantes do inimigo vindo e Deus dando livramento e os milagres acontecendo e toda a história de Israel, Deus levantando líderes, levantando homens, levantando sacerdotes e milagres acontecendo. Irmãos, não é culpa de Deus. Deus não falhou hora nenhuma. Deus, Ele sempre esteve ao lado do seu povo. A pergunta é, eu sempre estive ao lado de Deus? A pergunta é, até que ponto eu quis estar ao lado de Deus o tempo todo? Deseje isso. Deseje com todas as suas forças. Amém? Deus me permitir, ainda vou continuar depois dessa palavra a respeito de amar a Deus sobre todas as coisas, todo entendimento. Vocês vão ver um pouquinho mais sobre isso. Nós precisamos de Deus. Não é algo questionável. Eu preciso de Deus. Você precisa de Deus. Todos precisam de Deus. Sem Deus, o caminho é de morte. Mas nós temos um tema esse ano: prepare o caminho para o Senhor. Não é? Caminhar com Deus é caminhar com Jesus, irmãos. Caminhar com Jesus é fazer o que Ele ama. É desejar o que Ele deseja, é sonhar o que Ele sonha e é, principalmente, intimidade com Ele. Não é só uma religião, não é um encontro de fim de semana, mas é dia a dia, é todo o tempo. Aí você fala, então para que eu venho na igreja? Para celebrar, irmão. Alegria. Alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Sabe o que o salmista está dizendo? Rapaz, alegria. Eu posso ir para a casa do Senhor, eu tenho o Senhor. Ele é meu Senhor, Ele é Deus, criou tudo. Ó. Tudo aí, ó, Ele fez. É Ele. Ele é meu Pai. Se mete comigo para ver. Estão entendendo? Qual é o grau de intimidade que você tem com Deus? Quem é Deus na sua vida? Conhecer a Deus cada dia mais. Nós dependemos disso para sermos abençoados. Você precisa
de Deus. Eu preciso de Deus. Nós dependemos de Deus. Até o ar que nós respiramos depende de Deus. E eu queria te chamar para orar nisso hoje. Se você quiser ficar de pé, fique de pé. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser vir aqui à frente, venha. Lógico que a gente não pode ficar aglomerado, mas também temos espaço suficiente nessa igreja. Ela é grande, graças a Deus. Dá para você orar tranquilamente. Mas fale com o seu Deus, Ele é seu Senhor. Ele quer te ouvir, Ele te ama. Acredite, Ele está aqui. E Ele te ama. Ele te ama. Acho que esse é o maior presente que nós temos. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor Criador de todas as coisas, o Deus eterno, maravilhoso, soberano. Ele te ama. Fale isso para Deus: Senhor, eu quero conhecer mais de Ti, eu quero mais de Ti, eu quero mergulhar na Tua presença. Fala comigo, ministra o meu coração, me ensina, me ensina, me ensina, Senhor, a fazer a Tua vontade. Senhor, que eu possa cumprir os Teus princípios, que eu possa cumprir os Teus planos, os Teus projetos para a minha vida, que eu possa ouvir a Tua palavra, que eu possa ouvir a Tua voz, que eu possa ter intimidade com o Espírito Santo, que os dons do Espírito venham sobre a minha vida, que o Senhor me use na Tua obra, que o Senhor me use para fazer a Tua vontade, que o Senhor me use na minha família para levar o Evangelho, para ser instrumento de Deus, para que as pessoas Te conheçam cada dia mais. Se você puder e tiver coragem, faça uma aliança essa noite com o Senhor, de conhecer mais o Senhor cada dia, cada dia. Diz isso para Ele: Senhor, cada dia mais eu quero Te conhecer, cada dia mais eu quero prosseguir em Te conhecer, cada dia mais eu quero mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti, mais da Tua unção, mais do Teu poder, mais da Tua presença, mais da Tua glória em mim, e que a Tua glória refletida em mim alcance as vidas, alcance aqueles meus irmãos que ainda não Te conhecem, alcance aquelas pessoas que ainda não Te conhecem, que a glória do Senhor em mim revele Cristo a essas pessoas, e que eu seja instrumento para que Cristo seja o Senhor da vida dessas pessoas, porque o Senhor é a melhor coisa que pode acontecer na vida de qualquer pessoa. A Tua presença é maravilhosa, a Tua presença cura, liberta, transforma, edifica, sara. A Tua presença traz vida e vida em abundância. A Tua presença faz a diferença no nosso coração. É a Tua presença que nos faz caminhar, é a Tua presença que nos faz respirar, é a Tua presença que nos faz viver. Nós estamos aqui, Senhor, pela Tua misericórdia, estamos aqui pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu cuidado conosco, pela Tua intimidade, por tudo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós Te amamos. Nós estamos aqui, Senhor, porque, como disse os apóstolos aquele dia, para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Quando eles disseram isso, eles não disseram da boca para fora, é que não tem outro lugar para ir, não tem outra pessoa para você procurar, não há nenhum outro nome na terra que te traga salvação, a não ser o nome de Jesus Cristo. É o que o texto bíblico diz. Precisamos do Senhor, dependemos do Senhor. É o Senhor que nos dá vida, é Ele que nos alegra, é Ele que nos refrigera. Nos momentos de tristeza, Ele traz o alívio. Nos momentos de dor, Ele nos traz a alegria, Ele traz o renovo, nos restaura, nos liberta, nos conforta, nos cura. Sem Ele não somos nada, sem Ele nós estamos aqui como mais um nessa terra. Você não é mais um. Você é objeto do amor de Deus. Você é alguém que Deus ama. Você é alguém que Deus escolheu, chamou. Você é alguém que Deus tem cuidado. Diz isso para Ele: Senhor, obrigado pela Tua presença na minha vida, obrigado pela minha família, obrigado pela minha saúde, obrigado, Senhor, pela minha casa, obrigado, Senhor, pelos meus amigos, obrigado pelos meus parentes, obrigado porque o Senhor tem levantado pessoas que estão ao meu lado. Me usa para que essas pessoas Te conheçam mais, me usa para que essas pessoas renovem suas alianças com o Senhor, que elas tenham aliança com o Senhor. O pecado, irmãos, é morte. Jesus é vida e vida em abundância. O pecado destrói, mata, mas Deus trouxe vida e vida em abundância. A palavra do Senhor nos conforta, nos alegra, nos restaura. A palavra do Senhor é viva e eficaz, mais cortante que uma espada
de 2 gumes, a ponto de discernir espírito, alma e corpo. Hebreus 4:12 diz isso. Quem é Jesus para você? Alguém que você conheceu um dia e nunca mais quis ver? Ou é aquele amigo íntimo que você tem prazer de conversar com ele todos os dias? Quem é Jesus para você? Conhecer cada dia mais, mergulhar cada dia mais, mais de Deus, mais de Deus, mais, eu quero mais, eu preciso de mais, eu desejo mais, eu quero mais de Deus na minha vida, eu quero mais do Senhor, porque eu te amo, Senhor, porque o Senhor é tudo na minha vida. Ore, você tem coragem de orar e pedir para Deus: Deus, eu quero mais, Deus, fala mais comigo, Deus, ministra mais, me dá alegria ao ler a Tua Palavra, me dá forças para não parar de ler, me dá forças para não parar de orar, me dá forças para não ficar numa vida monótona de religiosidade, mas me dá forças para vencer toda acomodação e ter uma vida de intimidade com o Senhor, ter uma vida na presença do Senhor. Faça a sua oração, renove sua aliança. Se você não tem uma aliança, faça agora. Mas se você já tem uma aliança com o Senhor, glória a Deus, renove.
Enche-nos, Senhor, enche-nos, em nome de Jesus. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê shalom. Shabbat shalom. Deus os abençoe. Ame o Senhor. Amém? Fim de semana abençoado em nome de Jesus. Shalom.